Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Tô com muita saudade. E pra gente começar hoje a nossa aula, vamos fazer uma oração, como a gente sempre faz, né? E quem vai orar hoje é a Estela. Vamos orar? Vamos todo mundo abaixar a cabeça. Oi, crianças! Oi, tia! Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Espero que essa pandemia acabe logo. Vamos orar? Jesus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada por essa aulinha. Que em nome de Jesus a nossa aulinha seja abençoada e maravilhosa. Abençoe cada um que está na aulinha. Abençoe as tias. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, tia. Um beijo, crianças. Amém. Obrigada, Estela, pela oração e que Deus abençoe todos vocês aí em casa, com a sua família, em nome de Jesus, e que vocês recebam essa palavra no coração de vocês. Amém? Então, antes da gente começar, eu vou falar um versículo, tá? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. Vamos repetir? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. Certo? Esse versículo tá falando pra gente não se enganar, porque de Deus a gente não pode zombar. Zombar é dar risada, é brincar, fazer brincadeira. Então, a nossa aula hoje a gente vai falar com Deus, a gente não se brinca, né? As coisas de Deus é muito séria, a gente tem que levar muito a sério. Não é brincadeira, né? Então, a nossa aula de hoje é muito séria, porque a palavra de Deus, ela nos ensina na seriedade, tá bom? Então, a história de como começou a igreja lá antigamente, né? Lá em Atos, quando Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo com os discípulos, para os discípulos ensinar a palavra de Deus com o Espírito Santo, né? Com a ajuda do Espírito Santo. E assim eles começaram a crescer a igreja, começaram a evangelizar muitas pessoas e começou muitas pessoas a chegarem aos apóstolos. E essas pessoas viviam em uma união tão grande que eles entregavam tudo que tinham, né? Levavam roupas, levavam alimentos e lá eles dividiam todas essas coisas que eles recebiam, né? E era um tempo assim muito bom, tá escrito lá em Atos, no capítulo 4, né? Que as pessoas entregavam as suas coisas para dividir. E teve um homem chamado Barnabé. O Barnabé, ele tinha um terreno e ele vendeu esse terreno, né? E esse dinheiro que ele vendeu, o terreno, ele entregou todo esse dinheiro para os apóstolos, né? Pedro aqui, que está representando os apóstolos, ele entregou esse dinheiro e Pedro dividiu com todo mundo esse valor. Então era tudo dividido. Todo mundo sentava junto à mesa, dividia todas as coisas. E todos viviam muito bem dessa forma, né? E Deus estava muito feliz com a forma com que a igreja estava sendo. Todo mundo ajudando um ao outro, né? Mas teve um moço chamado Ananias e a sua esposa Safira. Eles também tinham um terreno. Aí eles viram que Barnabé tinha feito, né, que vendeu o terreno e Deus tinha se agradado, né? Eles também quiseram vender o terreno. Só que eles não entregaram, eles foram levar o dinheiro para o apóstolo Pedro, foram levar o dinheiro. O Ananias foi lá sozinho levar o dinheiro, mas ele não levou o dinheiro todo. Ele levou só uma parte do dinheiro e ficou com outra parte do dinheiro e guardou. Ele fez isso porque ele queria se amostrar, ele queria falar, eu também posso fazer. Ele queria mostrar para os apóstolos que ele também queria fazer.
ele não estava fazendo para Deus, ele estava fazendo para os homens. O coração dele não estava certo. E Pedro, na hora que ele foi entregar o dinheiro, a Safira não estava junto lá. Mas ela sabia de tudo que o Ananias tinha feito. Aí o Ananias chegou para entregar o dinheiro pro Pedro. Aí o Pedro ficou muito bravo. Aí Pedro virou e falou assim: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Aí o Ananias falou: Não, eu trouxe aqui o dinheiro. Mas quanto é que foi o terreno? Ele falou: O dinheiro do terreno tá aqui. Ele falou: Você tá mentindo. Isso é mentira. Aí Pedro falou assim: Você tá mentindo para Deus. Você não tá mentindo para mim. Você tá mentindo para Deus. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Aí por causa da sua mentira, você vai morrer. E o que aconteceu? Ananias morreu por causa dele ter mentido. Aí levaram Ananias embora, né? Levaram ele, tiraram o corpo dele, levaram ele embora. Aí chegou a Safira e ela não sabia o que tinha acontecido. Aí Pedro perguntou para ela: E o terreno que vocês venderam? Quanto é que foi? Foi tanto, foi o valor que o Ananias te entregou. Aí ele falou assim: Você tá mentindo, por que você tá fazendo isso? Ele falou: Não, eu não tô mentindo. Ela também não tinha entregado seu coração para Deus e estava mentindo. Essa oferta que eles estavam fazendo não é que era obrigado eles fazer, mas se eles quiseram fazer, então que fizesse da forma certa, sem mentir, falando a verdade, né? Mas não, eles foram lá contando uma mentira, falando que estava dando todo o dinheiro e não era verdade. Aí Pedro falou a mesma coisa: Por causa da sua mentira, você também vai morrer igual o seu marido morreu. E ela caiu dura morta na hora. Aí ela foi levada para longe. Então a gente não pode mentir, falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Temos que cumprir o que a gente falou, né? Porque Deus, ele tá vendo, ele sabe de todas as coisas, a gente não pode esconder dele. A tia vai contar uma outra história pra gente aprender mais um pouco do que a gente não pode fazer com as coisas de Deus. Depois de um tempo, na cidade de Samaria, o apóstolo Filipe, ele foi lá para pregar. Isso está escrito no capítulo 8 de Atos, né? No capítulo 8 está escrito sobre que Filipe foi lá para Samaria, na cidade de Samaria, pregar o evangelho para as pessoas de lá. E lá tinha um homem chamado Simão. E essas pessoas lá de Samaria acreditavam muito nesse Simão, porque esse Simão falava que era um feiticeiro muito poderoso. Ele falava as coisas aconteciam, e as pessoas dessa cidade acreditavam muito nele. Mas quando Felipe começou a falar de Jesus, da salvação, de curar as pessoas, e as pessoas começaram a ter fé, e começaram a acreditar em Jesus, e elas pediram para ser batizadas. E o Simão, vendo que todo mundo estava acreditando, ele também começou a acreditar. Até pediu para ser batizado também, junto com as pessoas da cidade. As pessoas que eram batizadas, Simão também foi batizado, né? Foi batizado nas águas, Felipe batizou. E Felipe ficou lá na cidade de Samaria, pregando para as pessoas, ensinando. Só que Simão estava sempre perto dele, para querer aprender a fazer do jeito dele, né? Mas Felipe estava precisando de ajuda, porque era muita gente que começou a aprender, a ouvir. E Felipe chamou o apóstolo João e o apóstolo Pedro para ir lá na cidade de Samaria para ajudar ele a evangelizar as pessoas.
Aí quando Pedro e João chegaram lá em Samaria, eles viram que as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, né? Não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Elas tinham sido batizadas, mas não com o Espírito Santo. E ele começou a colocar a mão sobre as pessoas, eles colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Quando Simão viu isso, ele ficou muito impressionado. Ele falou, ele queria fazer aquilo. Ele queria fazer igual os apóstolos faziam. Aí ele chegou e falou para eles que ele dava um dinheiro. Ele falou assim, eu vou pagar para mim ser igual a vocês. Olha isso. Ele foi fazer um suborno. Foi dar dinheiro, querer pagar para os discípulos para ter o poder. Para ter esse poder do Espírito Santo. E é dessa forma que tem o poder? Não. Né? É tendo o coração voltado a Deus. É tendo fé, acreditando. Mas esse moço, Simão, ele não tinha o coração verdadeiro. E quando ele falou isso pro apóstolo João, pro apóstolo Pedro, eles ficaram indignados. E falou, a gente não precisa do seu dinheiro. Não é com o seu dinheiro que vai se comprar. Não é com o dinheiro que compra o amor de Deus, que compra a fé. Não é com dinheiro. Então você pode guardar esse seu dinheiro. E aí eles pegaram e ficaram muito bravos. Aí Simão acabou ficando até com medo do que eles falaram. E falou, orem por mim para que isso não aconteça comigo, né? Mas diante de tudo isso que a gente vê, a gente pode parar para pensar no que é que a gente está fazendo, se a gente está fazendo as coisas para Deus, né, na igreja, ou para os homens. Porque a gente tem que fazer para Deus, estar com o nosso coração voltado. Assim como Simão e o Ananias e a Safira não tinham o coração totalmente entregues a Deus, Deus não aceitou a vida deles. Deus não aceitou a vida deles, porque eles estavam querendo se amostrar, sabe? Ficar perto dos discípulos, ficarem na igreja para se mostrar, para mostrar que eles têm poder, né? O Simão, ele queria aprender a fazer as coisas para atrair as pessoas, para ele falar e as pessoas também ouvir, né? Então a gente tem que o nosso chamado, né, na igreja é de a gente servir, não ser visto, né? A gente tem que servir ao Senhor, não ser visto, tá bom? E algo pra gente pensar, né? Do que a gente está fazendo, se está sendo certo, se está sendo errado, aos nossos atos, e pedir perdão, não é verdade? Então hoje a gente vamos fazer uma oração para a gente ter o nosso coração sempre voltados a Deus, na seriedade, nas coisas que a gente faz com seriedade, que as coisas não é brincadeira, é com Deus, porque Deus, ele vê tudo que a gente faz. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero agradecer, Senhor, por este momento, por essa palavra que o Senhor nos ensinou. E que possamos, Senhor Deus, fazer as coisas com seriedade, não com brincadeira na Tua casa. E possamos, Senhor, ter o coração voltado a Ti, ó Deus, para fazer tudo somente para Ti, ó Deus. Senhor, e que nada, Senhor, venha nos afastar de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que cada criança, Senhor, receba o seu entendimento, ó Pai, na casa deles, em nome de Jesus, para fazermos tudo muito sério, que não é brincadeira, né? A sua palavra, o seu ensinamento. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Então, Deus abençoe. A tia tá morrendo de saudade. E não vejo a hora de ver vocês, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe.